Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos, ganhando salários acima de R$ 20.000. Para quem não conhece, eu sou o Alexandre Cury e o tema da live de hoje é: quais crenças limitantes te impedem de conseguir uma promoção? E é exatamente isso, né? A forma como a gente enxerga as coisas, ou seja, o nosso mindset, ele pode de fato determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso, né? A maior especialista de mindset do mundo é uma psicóloga americana chamada Carol Dweck. E ela define aí um mindset, ou como funciona o sucesso, de uma forma bem interessante. Eu quero falar mais ou menos o que ela fala para vocês aqui. E ela diz o seguinte: olha, o sucesso, e ela fala em todas as áreas da vida, tá? Ela fala nas mais diferentes áreas da vida, porque isso vale para a nossa vida profissional, mas vale para a nossa vida pessoal também. Então, é um conhecimento, é uma habilidade, é um soft skill que a gente carrega para onde a gente for. E ela diz o seguinte: o sucesso não está exclusivamente ligado a um talento, a uma habilidade especial. Então, perceba, por mais especial que seja aquela habilidade que você tem, aquele talento que você tem, isso não necessariamente significa que você vai ter sucesso. Por mais talentoso que você seja, isso não necessariamente é sinônimo de garantia de sucesso. Então, prestem bem atenção. E ela continua, ela fala assim, ó, na verdade, o sucesso está principalmente relacionado ao resultado da maneira como a gente encara a vida, ou seja, o mindset, né? O que a gente chama de mindset, a forma como a gente encara a vida. Isso quer dizer atitude, configuração mental, e é individual para cada um, né? Cada indivíduo tem lá o seu mindset, cada indivíduo tem a sua forma de encarar a vida, de pensar. O termo mindset, ele significa modelo mental. E é exatamente isso, tá? É muito simples, nada mais é do que a maneira como uma pessoa pensa. Esse é o mindset. Então, a gente pode dizer que mindset é a configuração dos pensamentos de uma pessoa. E como é essa configuração? Como é formado o mindset? O mindset, ele é o conjunto das ideias, das crenças, dos valores que uma pessoa possui. Então, mindset é a maneira como uma pessoa ela compreende, como ela enxerga e como ela julga também tudo que acontece na sua vida. E aí é interessante porque a forma como a gente compreende, como a gente enxerga, como a gente julga o que acontece na nossa vida é exatamente o que motiva as nossas decisões e as nossas atitudes. Por isso que os nossos pensamentos, o nosso mindset, ele forma a nossa realidade. Vamos pensar melhor como é que funciona isso. Bom, a gente tem lá o nosso determinado pensamento, certo? A partir daquele pensamento, ele gera uma ação nossa. Ou seja, você não toma uma ação sem pensar antes. Você sempre pensa antes e toma aquela ação. Repetindo essa ação, isso se torna um hábito. O hábito é a repetição das ações, certo? Bom, se você tem um hábito, isso determina o seu comportamento. Por quê? Ora, eu vou me comportar sempre daquela forma porque aquilo para mim é um hábito. Agir daquela forma é um hábito para mim. Ora, e o meu comportamento, ele gera a minha realidade. Então, vocês percebem? O meu pensamento gera a minha ação cria um hábito, a repetição da ação cria um hábito, e esses hábitos determinam o meu comportamento. E a forma como eu me comporto determina a minha realidade. Isso significa que a forma como eu penso determina de fato a minha realidade, né? Aí o que acontece? Se a gente tem uma determinada crença de que é impossível fazer alguma coisa, isso de fato passa a ser impossível. E não importa se é realmente impossível ou não. E a realidade é aquilo que a gente formou. Então, o que acontece? Se a gente acredita que é impossível fazer aquilo, isso passa a ser impossível. Por quê? Você nem tenta fazer aquilo.
E se você nem tenta fazer aquilo, porque você entende que aquilo é impossível, o que acontece é que de fato vira impossível, porque você nem vai tentar fazer aquilo. É simples, né? Se você entende que alguma coisa é impossível, as tuas decisões, as tuas atitudes vão se basear nessa crença. Então, você nem tenta fazer aquilo, porque se é impossível, você nem tenta, né? É aquela coisa, às vezes a gente está na empresa e a gente fala assim, poxa, a gente podia fazer. Você tem uma ideia qualquer, né? A gente podia fazer isso, acho que vai melhorar nosso trabalho. Aí você fala assim, poxa, mas nem adianta falar isso com o chefe, porque ele não vai concordar. E aí o que acontece? Você nem tenta falar com ele, porque se você já sabe que é impossível que ele aceite aquela ideia que você está dando, para que você vai gastar tempo? Para que você vai gastar energia tentando fazer aquilo? Se é impossível, é melhor nem tentar. Você economiza tempo, você economiza energia. Agora, será que era impossível mesmo? Ou será que, dependendo da tua capacidade de mostrar que aquela ideia realmente é boa, pode ser que poderia ser possível, poderia ser implementado. Agora, você nunca vai saber, porque você nunca vai tentar. E se você não tenta, ela passa a ser impossível de fato. Então, percebe? É o nosso pensamento induzindo a nossa ação, o nosso comportamento. E pelo comportamento que a gente está demonstrando naquele momento, a gente nem vai tentar. E aí passa a ser impossível. E, na realidade, poderia ser diferente, né? E tem até uma história interessante que eu gosto de contar sempre que eu falo sobre esse assunto, que é a história do elefante de circo. Eu não sei se vocês já notaram, eu sei que hoje em dia não pode mais animais no circo, né? Mas antigamente era uma coisa, como talvez vocês já tenham visto isso nos filmes lá que mostram, né? Às vezes a gente vê um elefante, aquele bicho enorme, né, pesado, e ele está amarrado, tem uma corrente ou uma corda amarrada na pata do elefante e num toquinho de madeira bem pequenininho no chão, né? E às vezes você olha aquilo e você fala, meu Deus, como é que um toquinho desse tamanho pode prender um elefante, ou um toquinho tão pequeno pode prender um elefante desse tamanho? É desproporcional, né? Se o elefante puxasse a pata, ele arrancaria o toquinho, porque de fato é um toquinho muito pequeno. Então por que o elefante fica ali e não arranca o toco? É uma crença limitante que o elefante tem. Porque o que acontece? Quando o elefante era pequenininho, ele estava com o treinador, né? O treinador queria que ele ficasse preso ali. Então, o que ele fazia? Ele tinha uma estaca aí, uma estaca bastante profunda no chão, e de forma que não dava para arrancar essa estaca. E ele prende a pata do elefantinho, né? Que é um elefante menor, e ele prende com uma corrente muito grossa, uma corrente que de fato o elefantinho não consegue quebrar. E aí o que acontece? De primeiro, quando coloca ali, o elefante tenta arrancar a pata ali, tenta arrancar o toco, mas ele não consegue, por quê? Aí nós estamos falando de uma estaca profunda com uma corrente grossa, e ele não consegue. E ele tenta uma, duas, 10 vezes. Chega uma hora que ele chega à conclusão que não adianta mais tentar. Por quê? Quanto mais ele tentar, pior para ele. Ele está gastando energia, está se machucando à toa. Então é melhor não tentar. E nesse momento, o elefante cria uma crença limitante. Ele sabe que se ele tiver com a pata amarrada a um toco no chão, ele não vai conseguir sair. O que acontece? Ele cresce com essa crença limitante. E aí, quando ele é grande, pode ser qualquer toquinho, só colocado no chão, com uma corda amarrada no pé, e ele poderia perfeitamente tirar esse toquinho. Só que acontece, a crença, ele formou uma crença que sair de lá é impossível. Então ele nem tenta, por quê? Esse mindset influencia as decisões e atitudes do elefante, assim como faz com a gente. Ora, se influencia o elefante nem tenta sair de lá, para ele é impossível. Por quê? Ele entende o seguinte: olha, sair daqui é impossível. Né? Ele criou essa crença lá atrás, aconteceu um fato que gerou uma crença para ele. E aí ele fala: sair daqui é impossível, então ele nem tenta. E o fato dele nem tentar transforma sair de lá numa coisa impossível de fato, né? Ele decide nem tentar sair de lá. É uma coisa que ele
ele criou para ele, né? É impossível. E se é impossível, ele não vai nem tentar, né? E é assim mesmo, com a gente acontece a mesma coisa. A psicologia, ela dá para esse tipo de comportamento o nome de crença limitante. Por quê? É como o próprio nome diz, né? Você cria uma crença que limita as tuas ações, que limita as tuas atitudes. Consequentemente, a partir daquela crença, você decide não gastar energia, não gastar tempo tentando fazer aquilo, porque você entende que aquilo é impossível. Tem uma outra coisa muito comum de acontecer, que representa também uma crença limitante, que é o medo que algumas pessoas têm de falar em público. Elas entendem o seguinte, e isso, toda crença limitante, ela vem de uma origem, de um fato que aconteceu, de um fato normalmente, que é um fato ou traumatizante, ou um fato que teve um resultado ruim. E aquele resultado ruim você não quer repetir. E o fato de você não querer repetir faz com que você não tente de novo, né? Por isso ele se torna uma crença limitante. Por quê? Nem sempre é real aquilo, mas se é a tua crença, vira a tua realidade. E falar em público, medo de falar em público, é a mesma coisa. Então a pessoa provavelmente teve alguma situação no passado onde ela foi falar em público e ela, não sei, engasgou, as pessoas não gostaram, qualquer coisa do tipo. E aí o que acontece? Ela assume para ela uma crença de que ela não sabe falar em público, de que ela não tem capacidade de falar em público. E a partir daí, ela nem tenta. E toda oportunidade que se apresenta para ela falar em público, o que ela faz? Ela, de alguma forma, tenta escapar. Ou delega isso para outra pessoa, transfere essa responsabilidade, ou diz que não vai falar porque ela não consegue falar em público. Mas aí o que acontece? Isso é uma crença limitante, porque não necessariamente toda vez que ela falar em público vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, né? O que quer que tenha acontecido com ela e que deixou essa impressão, essa percepção de que falar em público era ruim. Não necessariamente isso vai acontecer, mas o fato de ela acreditar que já não vai ser bom, ela não fala. Pode ser que se ela tentasse de novo, ela conseguiria superar aquela dificuldade. Por quê? Uma nova experiência com resultado melhor tende a se sobrepor a experiências passadas que tiveram um resultado ruim. Mas só tem um jeito de você sobrepor uma experiência à outra, é tendo uma nova experiência. E o fato é, a pessoa fala, não, eu não vou falar em público. Então ela não se dá o direito, né, de ter uma nova experiência para sobrepor a antiga. E isso acontece porque ela criou uma crença limitante, ela de fato não fala em público, né? E esse é o problema. Agora, uma coisa boa do mindset é que tem dois lados da história, né? A gente tem esse mindset limitante, né? O mindset que a gente chama de sabotador, mas a gente tem também o mindset de crescimento. Então, hoje o que a gente vai falar é desse sabotador. Na verdade, a gente vai falar das crenças limitantes. E aí, num outro momento, a gente vai fazer uma live também sobre o mindset de crescimento, porque da mesma forma que você acredita que uma coisa é impossível e você não faz, se você acreditar que uma coisa é possível e se você acredita que vai dar resultado, você faz mais e mais daquilo. E a tendência é que você tenha sucesso. Por quê? Ora, mesmo que você falhe algumas vezes, o teu mindset te direciona para o crescimento. Então você vai sempre tentar, porque você acredita que vai dar certo. Você tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, e a chance é de que você consiga. Por quê? Porque você vai tentar tantas vezes que uma hora vai dar certo, né? Para vocês terem uma ideia, o Thomas Edison, ele fez mais de 3.000 experimentos antes de descobrir a lâmpada incandescente. Porque ele tinha um mindset de crescimento, ele tinha certeza que ia funcionar. Então, para cada experimento que falhava, ele mesmo dizia que ele tinha descoberto uma forma de não fazer a lâmpada incandescente. E aí ele tentava de novo, até que chega ao sucesso. Vocês percebem como o mindset te leva para o sucesso ou te leva para o fracasso? À medida que você não tenta fazer aquilo porque você se limitou dentro da sua crença, a chance de você conseguir é nula, né? É zero. Por quê? Ora, se eu nem tento, não tem chance de dar certo, né? E isso é a força que você
coloca dentro do teu pensamento e que faz, né, que transmuta o pensamento em realidade. Agora, como que a gente faz então para não deixar as crenças limitantes impedirem o nosso sucesso? E a resposta é consciência. Por quê? Muitas vezes a gente tem crenças limitantes e a gente nem sabe que tem crenças limitantes. A gente não sabe que o que está impedindo a gente de seguir adiante é simplesmente alguma coisa que a gente acredita que não necessariamente é verdade. A partir do momento que você desenvolve essa consciência, em primeiro lugar, você sabe que as crenças influenciam o teu resultado. Então você começa a prestar atenção naquilo que você acredita. Você fala, toda vez que você falar impossível a partir de hoje, você vai falar assim, poxa, mas será que é mesmo? Ou será que isso é uma crença limitante? Só que você só faz isso se você tiver consciência. Além disso, ter a consciência, saber quais são as crenças limitantes que normalmente bloqueiam a gente dentro da nossa carreira no mundo corporativo, e hoje a gente vai falar de algumas delas, nominalmente, quais são, isso ajuda demais a gente a vencer essas crenças, e tudo isso está dentro da consciência. Então, a partir do momento que você já tem a consciência, que você desenvolve a consciência, e por isso, né, que o conhecimento é libertador, né, exatamente por conta disso. Então, a partir do momento que você já tem a consciência, aí a escolha é sua. Você precisa escolher se você vai ser protagonista ou se você vai ser vítima da sua própria carreira. É sempre, porque assim, o protagonista, ele faz escolhas, é ele que escolhe. Então, ele decide que aquilo é uma crença limitante e ele elimina aquela crença. Quando ele elimina uma crença, ele abre o caminho para o progresso na carreira dele, né? E isso vale para qualquer campo da nossa vida. Então, a questão é, eu sou o protagonista, eu sou o responsável, então eu vou decidir fazer isso. Ou ele pode assumir um papel de vítima, que a vítima, é interessante, porque a vítima escolhe não fazer escolhas, né? É exatamente isso que é um papel de vítima. E aí, a vítima passa essa responsabilidade para outra pessoa. E ela está passando a responsabilidade pela carreira, pela vida dela. Então ela começa a falar assim: não, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu não sou promovido porque a empresa não me dá a oportunidade. Eu não recebo aumento de salário porque meu chefe é um carrasco. E assim vai, né? Eu não consigo evoluir na carreira porque, sei lá, o meu chefe é muito controlador, a minha esposa, tem gente que fala esposa, eu não consigo evoluir na carreira porque a minha esposa é muito controladora, então ela me demanda muito e eu não consigo me dedicar ao meu trabalho. São todas crenças limitantes, na verdade, são todas desculpas, né? O Napoleon Hill, ele tem um nome interessante para isso, ele chama isso de álibi, né? O álibi é aquilo que a vítima usa para culpar outra pessoa pelo seu insucesso, o que é um pouco até difícil de compreender, porque você culpa outra pessoa, mas na verdade quem sofre as consequências é você. Então não adianta que a outra pessoa seja culpada. Tá bom, ele é culpado, mas quem está pagando as consequências sou eu. É ruim para mim, para outra pessoa não necessariamente. Às vezes ela não está nem aí. Por isso que é importante a gente assumir o papel de protagonista, né? A gente não pode entrar no modo a si, né? Que é aquele, se eu tivesse mais tempo, se eu não tivesse filho para criar, se eu não tivesse, ou se eu não tivesse um chefe daquilo lá, se eu tivesse tido essa oportunidade 10 anos atrás. Não, tudo isso são desculpas que a gente dá para o nosso insucesso. Então não adianta. Se a gente quer ter sucesso, se a gente quer ter alta performance, a gente tem que assumir o papel de protagonista. E isso significa assumir a responsabilidade pela sua carreira, pela sua vida. Ou seja, os seus erros e os seus acertos são sua responsabilidade, de mais ninguém. A gente não pode terceirizar isso. À medida que a gente terceiriza a responsabilidade, a gente deixa que outra pessoa controle a nossa carreira. E isso tá errado. E aí, nessa linha, tem algumas crenças limitantes que são muito comuns dentro do mundo corporativo. E eu queria passar algumas delas com vocês aqui hoje.
Tem uma que é assim, a pessoa fala assim, na minha realidade isso não é possível. E tem algumas variações dessa mesma, né? Eles falam assim, a empresa nunca vai me dar essa oportunidade. Isso não se aplica à minha realidade. Tem a minha favorita, né? Não, aqui funciona diferente. Isso aqui não funciona aqui, né? Quando falando da empresa, né? O cara fala, não, não. Isso aí funciona bem em empresa americana, em empresa espanhola, em empresa francesa, mas em empresa japonesa isso não funciona. É claro que tem uma carga cultural que tem influência na empresa, mas quando a gente joga a isso, ou falar que funciona diferente, a gente está arrumando, na verdade, uma desculpa para nem tentar fazer aquilo. E o que acontece? A partir do momento que você acredita que uma determinada coisa ela pode ser feita num outro ambiente, ou em outra empresa, ou em outra realidade, você bloqueia qualquer ação da sua parte, a sua decisão, para fazer aquilo. E eu já vi acontecer da pessoa falar assim: não, aqui não dá para fazer isso, aqui não tem jeito. Aí ele muda de empresa. Quando chega na outra empresa, ele fala assim: puxa, não é que aqui também não dá para fazer? Por quê? O problema não é na empresa, o problema é o mindset, tá? O problema está dentro da cabeça dele, está na forma como ele pensa. Então, como eu já vi ao contrário, né? A pessoa acredita que não dá para fazer aquilo. Aí surge um fator externo, como mudar de empresa, por exemplo, e a partir daquele momento ele acredita que tudo é possível. E aí, na empresa anterior, ele tinha uma carreira já, não tinha chance de crescer. Quando ele chega na outra empresa, ele dispara, ele cresce que ninguém segura ele. Por quê? Ele removeu uma crença limitante. Ele nem percebe isso, mas ele acreditava que as coisas não eram mais possíveis. Por quê? Ele é o mesmo profissional. E se é um profissional capacitado, se é um profissional que tem condições de assumir um cargo de liderança e crescer dentro da empresa, ele vai ser bom para qualquer empresa, percebe? E a empresa que ele estava não enxergava isso porque ele não mostrava, né? Porque ele não se desenvolvia. Quando ele muda, ele vence essa barreira, ele rompe essa crença limitante que ele tinha e ele acredita que tudo é possível. E quando ele faz isso, ele passa a mostrar o que de fato ele pode fazer. E se ele tivesse mostrado na outra empresa, ele teria tido sucesso. Só que ele, só mudando de empresa, ele removeu essa crença limitante. E aí tudo se torna possível, né? E aí ele vai em frente. Agora, se você acredita que aquilo não pode ser feito, que não dá para fazer, que ali o teu mundo é diferente, aí se torna impossível, você nem tenta, né? E tem uma, eu gosto muito quando eu falo dessa crença limitante, contar a história do Coronel Sanders. Eu não sei se vocês sabem quem ele é, me coloca aí, vocês que estão aí no chat, se vocês conhecem o Coronel Sanders, mas ele foi o fundador do KFC, sabe? Aquela franquia de frango frito que tem, ele foi o fundador, o Coronel Sanders, né? E aí o que acontece? Ele teve uma vida bastante complicada, né? Se a gente olhar para a história do KFC, o negócio, o KFC, ele só começou a decolar depois que ele tinha 65 anos, para você ter uma ideia. Então, não foi uma coisa que começou antes, né? O restaurante em si, o KFC, ele criou quando ele tinha 40 anos de idade, mas o negócio só decolou mesmo quando ele fez 65, a partir de 65 anos de idade. E quando você olha para a vida do Coronel Sanders, pô, ele teve uma infância terrível, ele perdeu o pai com 5 anos, quando ele teve idade ele foi para o exército, e aí aquela coisa deixou ele meio, a formação dele foi muito ruim, então ele não conseguia se sustentar em emprego nenhum, todo emprego que ele arrumava, ele não conseguia se sustentar, aí ele começou a montar empresas, né? Ele começou a empreender. E aí o que aconteceu? Antes do KFC, ele já tinha falido uma companhia de transporte aquaviário, um posto de gasolina e um hotel. Né? Porque como ele não conseguia arrumar emprego, ele falou, bom, a única forma é eu fazer alguma coisa, eu criar uma empresa, eu empreender. Só que aí ele começou a criar a empresa e falia também. Ou seja, ele tinha tudo ele tinha todos os motivos do mundo para falar assim, ó, na minha realidade, não tem mais jeito. Na idade que eu tenho, o sucesso esquece, é uma possibilidade, já não é mais uma possibilidade, é impossível. Só que acontece, isso seria uma crença limitante, e ele não tinha essa crença limitante. Então, ele morreu só aos 90 anos, multimilionário. Perdão. Graças ao sucesso do KFC, mas ele só conseguiu chegar lá porque ele não desistiu.
E não faltavam motivos para ele desistir. Mas o que acontece? Isso era uma crença limitante e ele não tinha. Então ele foi em frente. Vocês percebem como a crença limitante, ela, ou o seu mindset, ele forma a sua realidade? Ele só chegou ao sucesso porque ele tentou. E é claro que em todas as experiências passadas, em todos os negócios que ele faliu, em todos os empregos que ele foi demitido, ele começou a adquirir, foram, vamos dizer, fracassos, mas foram derrotas temporárias, vamos dizer assim, porque isso trouxe para ele condições de quando ele conseguiu acertar, ele usou toda essa experiência, não resta dúvida. Então, isso ajudou ele. Mas se ele não tivesse esse mindset, ele teria desistido. Por quê? Ele falou, olha, já não, isso não é para mim mesmo, não tem jeito. E no final, ele conseguiu grande sucesso aí aos 90 anos, realizado, multimilionário, quando ele morreu, né? E hoje a gente vê o KFC aí, o legado que ele deixou. Então é incrível, né? Como a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Tem uma outra crença limitante que eu escuto com muita frequência, que é assim, ó, eu não tenho tempo para isso. Puxa vida, essa é uma crença que me deixa até chateado. Porque o que acontece? Tempo é importante. Tempo é nosso principal recurso. Para mim, tempo é mais importante que dinheiro. Por quê que eu falo isso? O que acontece é que dinheiro, não que o dinheiro não seja importante, dinheiro é extremamente importante, né? Não estou falando, mas eu acho que na escala de importância, o dinheiro é muito importante e o tempo é um pouco mais. Por que o que acontece? A gente vê ao longo de pessoas que a gente conhece, ao longo da história, pessoas que perderam tudo, né? Tinham dinheiro, perderam tudo e depois elas conseguem recuperar. Então, essa é que é a questão. O dinheiro é possível recuperar, né? Você às vezes consegue, às vezes não consegue, mas existe essa possibilidade. Já o tempo não dá para recuperar. Perder o tempo, você não consegue voltar ao tempo e recuperar aquele tempo que você perdeu. Tempo passou, já era, você perdeu. Por isso que eu entendo que tempo é um recurso mais precioso que dinheiro, porque de fato você não recupera. Essa é a questão. Então você tem que aproveitar muito. E às vezes você fala assim, pô, não tenho tempo para isso. Você tem que entender o seguinte: não tenha dúvida, hoje em dia a gente tem mais atividades no dia do que as 24 horas disponíveis para fazer todas as atividades. Não tem jeito. Agora, tempo é uma questão de prioridade. E você tem que ter tempo para o seu desenvolvimento pessoal. Isso é fundamental. Tem uma frase do Austin Netzley, que é um autor aí, e eu gosto muito dessa frase, né? Porque com muita propriedade ilustra isso que eu estou falando. Ela fala assim, ó, o seu sucesso dificilmente vai ser maior do que o seu nível de desenvolvimento pessoal. E isso, para mim, é a pura verdade. O seu sucesso, ele chega no limite do seu desenvolvimento pessoal. À medida que você não se desenvolve pessoalmente, o seu sucesso bate aqui e não consegue passar, não adianta, ele vai ficar limitado. Então, o teu desenvolvimento pessoal, ele limita o teu sucesso. Ora, se eu quero ter sucesso, se eu quero a minha promoção, se eu quero chegar a um cargo de liderança, e não só chegar a um cargo, mas continuar crescendo, né? Você chega no cargo de liderança, não significa que você não vai querer avançar. Às vezes você vira coordenador, supervisor, gerente, diretor, você quer crescer mesmo depois que você chegou no cargo de liderança. Então, o teu desenvolvimento pessoal não para nunca, porque o que você tem que pensar é o seguinte: o meu sucesso ele está limitado ao meu desenvolvimento pessoal. Se o meu desenvolvimento pessoal está aqui, o meu sucesso não passa. Agora, quando eu faço o meu desenvolvimento pessoal crescer muito, eu tenho um campo de sucesso muito maior. Por isso que desenvolvimento pessoal tem que estar na sua agenda. Não tem jeito, você tem que encontrar tempo para isso. Se esse é o teu foco, se esse é um objetivo, você precisa achar tempo para isso. Não tem jeito. E aí, como você vai fazer isso? Como você vai arrumar tempo? Você tem que tomar mais cuidado com as suas atividades, com a tua produtividade, né? Então, outro dia eu fiz uma live falando só sobre isso. Mas o que acontece? Você precisa ter foco, você precisa identificar quais resultados são realmente importantes no seu trabalho. E você precisa dedicar mais tempo para esses resultados. Por quê? O que é mais importante? Você vai dedicar mais tempo
onde é mais importante. Não significa que você não vai ter que dedicar tempo às outras tarefas. É ilusão achar que a gente vai só fazer as coisas que dão maior resultado. Não, dentro da empresa a gente tem atividades que a gente considera que agregam menos valor, às vezes não agregam valor, mas que têm que ser feitas. Não tem jeito. Se você conseguir, dentro da empresa, fazer uma distribuição onde você passa 60% do seu tempo com os resultados realmente importantes e 40% com as outras atividades que têm que ser feitas, é uma boa distribuição. Você vai crescer, é uma boa distribuição de produtividade. E não resta dúvida, sabendo o quanto o desenvolvimento pessoal é importante para você, para a sua carreira, esse tem que estar dentro dos 60%. Então, você precisa deixar tempo para isso. E uma outra coisa que você precisa se perguntar na questão de tempo é: você se motiva, você fica animado, você encontra a realização nesses resultados, né? Aqueles resultados que você está buscando, porque isso é muito importante, né? Você não vai conseguir ser produtivo, e aí não vai conseguir, por consequência, a sua promoção, trabalhando por objetivos que não te realizem, né? Fazer as coisas só por fazer. Quem faz as coisas só por fazer não é promovido, entendeu? Porque quem faz quem faz só o limite, né? Até aconteceu, eu tirei uns dias de férias agora e aconteceu uma coisa interessante, porque lá no quarto do hotel tinha um suporte de papel e o suporte de papel estava quebrado. Eu tinha identificado lá que estava quebrado, falei, vou ligar lá e tal, e acabei saindo e não liguei e tal. Quando nós voltamos para o quarto, estava consertado. Depois eu vim a saber o que aconteceu. A moça que limpa lá o quarto, ela viu que estava quebrado, ela chamou a manutenção e fez a manutenção consertar. Agora, o que acontece? Você percebe? Ela não se limitou àquilo que era a função dela. A função dela era limpar o quarto, ela podia limpar o quarto, ir embora, fez a função dela, podia fazer a função dela muito bem e mesmo assim ela não seria promovida. E isso acontece com muito profissional, que é muito bom tecnicamente, faz a função como ninguém, tem resultados ali na função que faz, mas não é promovido. Ele vê outra pessoa que ele considera menos capacitada tecnicamente, menos competente, ser promovida. Mas por quê? Porque não basta só você fazer o seu beabá ali, a sua função, fazer isso bem. Você tem que mostrar algo a mais. E isso é importante. Não dá para você fazer as coisas só por fazer. Você tem que estar motivado naquilo que você faz. Você tem que ver o quanto as suas atividades agregam e vai buscar mais. Por quê? No caso da moça lá do hotel, ela entendia que o sucesso do hotel dependia da satisfação do hóspede. Então, ela vai buscar isso. Olha só, ela entende a responsabilidade dela, que é muito mais do que limpar o quarto. A responsabilidade dela é deixar o hóspede satisfeito. Ora, quando ela enxerga isso, e essa é uma atitude extremamente proativa, ela enxerga, ela vai um passo além. Qualquer coisa, mesmo que esteja fora da responsabilidade direta dela, mas que traz satisfação para o hóspede, ela vai atrás para buscar. A gente na empresa é a mesma coisa. Se a gente se limitar aqui no nosso dia a dia, você não vai ser promovido. A partir do momento que você entende aquilo que você faz para o benefício da empresa como um todo, você passa a enxergar coisas, né, nesse benefício da empresa que você não vê só na sua função, que você vai além. E é aí que você mostra a sua capacidade. Então não dá para fazer as coisas só por fazer. Quando você tem motivação, prazer naquilo que você faz, fica muito diferente. Quando você faz uma coisa só por fazer, você vê aquelas pessoas que querem se encostar, isso leva à estagnação, né? Outro dia apareceu aqui eu estava conversando com uma pessoa que me segue no Instagram e eu perguntei qual que é o teu objetivo, né? O que você gostaria de fazer, qual que é a sua dificuldade? Não, eu quero parar de trabalhar. Eu falei assim, como assim? Não, ele falou assim, eu quero me aposentar, eu só penso em me aposentar. Eu pensei, é uma pessoa com metade da minha idade. Eu falei assim, não, você quer parar de trabalhar? Então, aí você vê um profissional super novo, 30 anos de idade, e que a ideia dele é se aposentar, não tem chance de sucesso na carreira, não tem chance de enxergar as coisas diferentes que vão levar ele adiante. Não adianta, para a gente enxergar as coisas que a gente quer fazer, que a gente pode fazer, a gente tem que ter motivação naquilo que a gente faz. Se a gente só pensa todo dia, chega lá com
esperando, contando os anos para se aposentar, sendo que faltam 30 anos, 40 anos para você se aposentar, você está num caminho muito ruim que você tem que repensar, não é aquilo que você quer fazer. Porque todo mundo acha motivação em alguma coisa. O trabalho traz isso para a gente. Se você não tem, talvez você esteja fazendo a coisa errada e precisa repensar, né? E um profissional assim não vai se tornar um líder, não vai se tornar um executivo, não tem jeito. Então, foca nisso. Uma outra crença limitante que, puxa, eu escutei muito isso também ao longo da minha carreira é assim, ó. Eu sempre fiz assim e deu certo, por que eu vou mudar agora? Então chega alguém com uma ideia nova, o cara fala, não, é totalmente reflexivo, né? Fala assim, não, sempre foi assim, sempre deu certo assim, por que vai mudar agora? E é uma crença limitante, porque aí você não tenta mudar. O que acontece é que o mundo evolui, né? E se o mundo evolui, as empresas evoluem. Eu sei que a empresa parece uma entidade que não tem vida, mas ela tem, né? Das pessoas que estão lá e as pessoas vão evoluindo, vai junto com o mundo, e a empresa que não evolui, ela quebra, né? O grande exemplo é a Kodak, né? Que era líder absoluto mundialmente dentro de câmeras fotográficas analógicas. Depois, quando chegou o digital, eles quebraram. Por quê? Porque não evolui. Se a empresa não evolui, se não acompanha o mundo, ela fica para trás, ela quebra. E o profissional é a mesma coisa. Se você não acompanha essa evolução, você fica para trás. E se você ficar para trás, você não tem chance de promoção, de crescer. Então, essa ideia de sempre fiz assim e deu certo, por que mudar agora? Não, sempre fiz assim e deu certo. Qual outra forma que pode dar mais certo ainda? Pode trazer mais resultado ainda? Esse é o mindset certo, você tem que tomar cuidado. O outro mindset que eu recebo também muito é: minha empresa não me dá oportunidade. A questão é o seguinte: você tem que ser dono da sua carreira. Então você não pode terceirizar a sua carreira. Você está terceirizando o seu futuro. E a carreira é importante para a gente, porque a carreira é um meio de realização, não só de realização, vamos dizer, de realização pessoal, profissional, mas de realização financeira também. Porque à medida que você cresce, você ganha mais e isso te ajuda a realizar seus sonhos e tudo isso. Aí você terceiriza a carreira, você fala assim, não, eu não consigo ir adiante porque a minha empresa não dá oportunidade. Ora, será que a empresa não te dá oportunidade ou você não foi buscar? Porque a empresa, ou vamos dizer, a liderança, a alta administração da empresa, eles estão de olho. Se eles enxergam um potencial que pode ajudar a empresa a crescer, pode ajudar eles dentro dos objetivos que eles têm, por que eles não aproveitariam essa pessoa? Eles querem essa pessoa administrando a empresa também. Então, eles querem líderes assim. Agora, se você não tem oportunidade, você tem que olhar para você mesmo. Por que você não está buscando isso, né? Então, você não pode terceirizar. É uma crença limitante. E aí, vocês conhecem alguma outra crença limitante que eu não falei? Coloca aí no chat para mim, quais crenças limitantes que vocês conhecem e que eu não falei. Vamos comentar, tá? E pode colocar as dúvidas também que eu vou responder, tá? Seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, vai colocando a dúvida que eu vou responder. Então, eu estou mudando aqui, tá? Para ver todas as redes, tá? Apareceu uma dúvida aqui do Fábio. Ele fala assim, ó. Mesmo nesse momento de crise, é possível se destacar se eu quebrar as crenças limitantes? Olha, eu diria o seguinte, Fábio, isso por si só já é uma crença limitante. Fala assim, ó, eu não vou conseguir ser promovido por causa da crise econômica. Uma coisa é certa, tá? Sempre tem uma crise nova. Tá? Eu tenho 30 anos de carreira e era interessante, né? Porque sempre no final do ano chegava lá o meu chefe, o presidente da empresa, ou quem quer que seja lá, chegava lá e falava assim, olha, pessoal, o ano que vem vai ser mais desafiador que esse. E sempre o ano que vem ele era mais desafiador, né? Sempre aparece alguma crise nova, alguma dificuldade nova que torna o ano seguinte mais desafiador. E isso é um fato. Não adianta a gente lutar contra isso. Isso de fato vai acontecer. Mas a questão é o seguinte: ora, se você tem a crise, o que as empresas precisam para vencer a crise? Elas precisam de gente que ajude elas a vencer a crise. Elas precisam de profissionais que ajudem ela
a vencer a crise. Se você mostra que você é um profissional desses, você se torna insubstituível. A empresa precisa de você, a empresa precisa de líderes assim. Precisam de líderes que conduzam a empresa a ultrapassar, a vencer a crise. Por isso que é uma questão de crença limitante. Eu tenho alunos que foram promovidos 2 vezes durante a pandemia. Tá? Eu tenho um aluno lá que foi promovido 2 vezes durante a pandemia. Eu tenho outros que mudaram de empresa, outros que foram promovidos também durante a pandemia. Por quê? O que acontece? A crise econômica é sem precedentes, isso não resta dúvida, a gente não pode fechar o olho para isso. Só que acontece? A empresa precisa vencer essa situação difícil. E eles mostraram que eles são chave para que a empresa faça isso. Então a empresa não quer perdê-los de jeito nenhum. E aí surge uma oportunidade de promoção. Pô, eu preciso de alguém que me ajude a vencer a crise de fato. E aí é que surgem as oportunidades. Então, de fato, as empresas precisam de líderes assim, certo? Bom, acredito que não temos mais dúvidas. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é a consciência. É o primeiro passo para você vencer as crenças limitantes que te impedem de conseguir a promoção que você quer, chegar a um cargo de liderança, é a consciência. Então, você precisa, de fato, desenvolver consciência, entender o que está acontecendo para que você possa vencer isso e seguir adiante, tá? Então, o que eu quero propor para vocês é uma reflexão. Será que você tem alimentado alguma dessas crenças? Será que alguma dessas crenças faz com que você não consiga crescer? Então, quais crenças você tem alimentado? Faz essa reflexão. O que você pode ter perdido por alimentar essas crenças? Quais oportunidades que você perdeu porque você estava preso a uma crença limitante e a oportunidade veio e foi e você perdeu, né? E o que você vai colocar em prática a partir de agora para mudar isso, né? Porque afinal o conhecimento ele só é válido a partir do momento que eu consigo colocá-lo em prática para mudar alguma coisa, para fazer alguma coisa melhor. Então isso é importante. Então tá aí a reflexão que eu recomendo para vocês. E aí, quem fizer essa reflexão, me manda as respostas nas minhas redes sociais. Essa live vai ficar gravada, vai ficar lá, e eu vou gostar muito de saber o que você vai fazer diferente a partir de agora. Então, coloca lá, eu vou deixar o post lá, aí você coloca lá para mim o que você vai fazer a partir de agora. E não esquece, né? Dá o seu like se você gostou, aí então soca o dedo aí no coração, no polegarzinho, vamos dar um like aí. Para quem está no YouTube aí, não se esquece de se inscrever no meu canal antes de sair. E vamos compartilhar. Se você conhece pessoas que têm crenças limitantes, que precisam que esse conteúdo pode ajudar, vamos compartilhar. Se você compartilhar com 4, 5 pessoas, você vai estar ajudando bastante a mudar esse conceito e fazer com que as pessoas tenham um mindset muito mais de desenvolvimento e de progresso. E não vamos esquecer que essas lives acontecem toda terça e quinta às 19 horas. Então, nova live na terça-feira que vem às 19 horas, tá? Terça-feira, dia 16, estaremos ao vivo aqui e eu espero, conto com a presença de todos vocês. Então, até lá e aproveitem aí, façam uma reflexão aí sobre quais crenças limitantes têm impedido você de crescer na carreira. Até lá!